Querida irmã, querido irmão em Cristo, assim como ontem, a mensagem de hoje também está registrada lá no Sol Nascente, devocionário, editor Luiz Arthur Eichholz. Forte abraço para você, Luiz. E o título é Amor com Amor se Paga. Diz a mensagem, assim como o fogo produz calor, assim também a fé sempre vem acompanhada do amor. Quando alguém, por meio da fé, reconhece o quanto Deus o ama, seu coração se torna alegre e amável para com Deus. Um tal coração não pode ficar voltado para si mesmo. Precisa transbordar e manifestar toda a sua gratidão e amor. Mas Deus não precisa de nossas obras. Ele não depende delas, nem tampouco pediu que fizéssemos algo para Ele, exceto louvar o seu nome e agradecer. Por isso, a pessoa que é cristã vai adiante e se entrega de corpo e alma ao próximo, colocando-se a serviço do mesmo, ajudando e aconselhando de livre vontade, sem pedir nada em troca. A cristã e o cristão não pode ficar parado ao ver seu próximo no caminho errado ou atolado no pecado. Pelo contrário, indica-lhe o caminho certo, acompanhando-o até o lugar onde ele próprio encontrou consolo e ajuda, no Evangelho de Jesus Cristo. Pelo Evangelho, também este conhecerá e experimentará a libertação dos pecados. Toda essa consciência e ação da cristã e do cristão praticamente tem um ponto de apoio. Nós amamos porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Está registrado na primeira carta que João escreveu, no capítulo 4, versículo 19. Existem duas coisas que nenhuma pessoa poderá cultivar ao mesmo tempo. São elas o amor e o ódio. Compreendendo-se o amor como o fruto da presença de Deus em nossas vidas, não mais poderemos amar sinceramente uma pessoa e odiar outra. Ou amamos as duas, ou não amamos nenhuma. E aquilo que entendíamos como amor não passa então de uma paixão humana, que até os pagãos são capazes de experimentar e de vivenciar. Palavras do próprio Jesus Cristo. Não com palavras literais, mas parecido com isso. Isso é um parênteses meu. E o texto continua, por questão de coerência. Se uma pessoa disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentirosa. Pois a pessoa que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Está lá na primeira carta que João escreveu, capítulo 4, versículo 20. Importa então que nos amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E toda pessoa que ama é nascida de Deus e conhece a Deus, pois Deus é amor. Para o seu aprofundamento, vem uma sugestão da leitura de 1 João 4, versículos 7 até 21. E como eu sei que você não vai encerrar esse vídeo e abrir a sua Bíblia, então eu decidi que eu vou ler estes versículos do 7 ao 21 da primeira carta de João, capítulo 4. O autor escreve, queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos e amigas, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros.
Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco. E o seu amor enche completamente o nosso coração. Tinha que passar no meio do texto bíblico um helicóptero. E o texto continua dizendo: a razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Toda aquela pessoa que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ela e ela vive unida com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos neste amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor, não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz: eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão e a sua irmã. Desejo a você um abençoado dia e que a gente possa demonstrar todo o amor que nós temos por Deus para as pessoas que Ele coloca na nossa vida. Desejo a você, então, um abençoado dia, um beijo no seu coração. Amanhã a gente se reencontra aqui.